Você sabe quem é? Tomé. E Tomé é mencionado 11 vezes no Novo Testamento, não é daqueles discípulos assim o mais visível, né? Como João, Pedro, Tiago, mas tem um papel muito importante e passagens assim que tem que ver com ele muito bonitas, né? Ele é um dos 12 e o nome dele vem de uma palavra grega que significa gêmeo, ou dídimo, né? É conhecido como discípulo incrédulo, duvidoso, medroso, que eu nunca achei justo. Acho que a biografia dele foi um tanto manchada pela história. Ele podia ser muita coisa, menos medroso. E eu quero mostrar isso a vocês agora. Antes, porém, vamos aqui pintar um quadro, uma situação pela qual os discípulos estavam passando, talvez a mais dramática da vida deles. Jesus havia morrido, fazia pouco tempo, e os discípulos estavam ali numa casa, trancados, com medo dos judeus, medo de serem também eles presos e talvez até julgados e condenados. Só que naquela circunstância ali, Tomé não estava, naquela situação, naquele momento. Agora, só um detalhe que eu pus aqui entre parênteses, né? Aqueles homens que estavam com medo, estavam ali apavorados, medo de serem presos, condenados. Pouco tempo depois, mudaram completamente a sua disposição, né? Eles passaram a ser agora corajosos, destemidos e pregaram aquilo que eles estavam duvidando anteriormente, a ressurreição de Cristo. Para mim, isso é uma das grandes evidências de que a ressurreição é um fato, porque eles não mudariam completamente essa atitude de medo em coragem se não fosse um fato histórico, né? A ressurreição de Jesus. E mais, esses homens que estavam aqui apavorados não dariam a vida por uma mentira que eles mesmos teriam inventado, se fosse mentira. Ou alguém morreria por uma mentira que ele mesmo contou, né? Não seria algo realmente coerente. O fato é que Jesus ressuscitou e a mudança dos discípulos evidencia isso. Vamos à Bíblia agora, abra a Bíblia em João capítulo 20 e vamos ler o relato aqui inspirado. João capítulo 20, versos 19 a 25, inicialmente. Ao cair a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe, então, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Olha o cético aqui. Bem, algumas lições a gente pode já extrair desse texto, né, desses versos. Primeiro, as portas estavam de que maneira? Trancadas. Não só fechadas, trancadas. De madeira grossa, imagina assim, ou seja, era impossível entrar naquele recinto. No entanto, Jesus apareceu entre eles. Portanto, a lição que fica aqui, a primeira delas, é de que não há obstáculo que impeça Jesus de estar com seus filhos. O inimigo pode tentar criar barreiras, de vários nomes. Ela pode se chamar pecado, pode se chamar indiferença, pode se chamar laodiceanismo, né, ou coisa que o valha. Agora, para Jesus, nada disso é barreira. Se você abrir uma brechinha e convidar a Jesus para fazer parte da sua vida, nenhuma dessas portas ou obstáculos, ou que seja uma montanha, vai impedi-lo de estar com você. Para Jonas, o obstáculo eram litros, toneladas de água e a barriga de um peixe. Mas lá, quando Jonas orou, Deus estava com ele. Para Elias, era uma caverna. Deus também estava lá com ele. E assim, várias outras histórias, né? Não há obstáculo que impeça Jesus de estar com seus filhos, com seus amigos. Segunda lição, onde Jesus está, ali está também a paz.
2 vezes Jesus disse para os discípulos atribulados: paz seja com vocês. Não fique com medo. Aliás, faça uma busca na Bíblia, no Novo Testamento, quantas vezes Jesus disse: não tenham medo, então não temais. Como ele gostava de dizer isso. E às vezes em circunstâncias muito estranhas para se dizer paz. O barco quase virando, quase afundando, e pescadores com medo, isso você entende que realmente era uma situação muito difícil. E Jesus então, dormindo, é acordado e diz: não tenham medo. Qual é a tempestade pela qual você está passando nesse momento? Qual é a luta que você tem enfrentado? Todos nós temos lutas, todos nós temos tempestades a atravessar. Nesses momentos, Jesus diz: não tenha medo. Paz, shalom, seja com você. Como dizer isso para pessoas que estavam ali morrendo de medo de ser mortas e presas? Não importa a situação. Se Jesus está presente, o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, por que ter medo? Qual o tamanho do nosso Deus, não é? Outra lição que nos vem dessa passagem: o Espírito Santo que Jesus envia nos dá o quê? Alegria, esperança e coragem. Jesus ali, ele faz algo semelhante ao que havia feito quando criou Adão, soprou. O ato de soprar representa a concessão desse poder, dessa graça, dessa misericórdia, a concessão do Espírito Santo, que como vento, como sopro, não é? Vem e dá vida, dá poder, dá movimento. Naquele momento eles receberam então coragem, alegria. As lágrimas que eram de tristeza havia poucos minutos, agora eram de felicidade. Afinal de contas, Jesus estava vivo e o Espírito Santo estava sendo concedido à sua igreja. Prossigamos aqui agora nos versos 24 a 29. João 20, 24 a 29. Melhor, 26 a 29. Já lemos os versos 24 e 25. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos. E Tomé, agora sim, com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Outra vez, né? E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Outras lições que vêm desses textos aqui, desses versos. O fato é que Tomé podia ter realmente aceitado o testemunho de seus amigos, não podia? Sim. Agora, o fato de ele querer ver por si mesmo é algo errado? O que vocês acham? Eu não vejo erro aqui. É bonito você ouvir um testemunho na igreja de alguém que passou pela conversão ou passou por uma experiência espiritual com Jesus. É bom a gente ouvir isso. Mas há algum mal em querer por nós mesmos experimentar a mesma experiência, ter a mesma experiência? De forma alguma, muito pelo contrário. É importante que cada um de nós tenha a sua experiência com Deus. Não depender da experiência de outras pessoas. Elas servem para nos edificar, nos animar e mostrar que se foi possível com aquele irmão, com aquela irmã, também pode ser comigo. Mas eu tenho que buscar a Deus por mim mesmo. E aqui Tomé não manifestou, na verdade, exatamente falta de fé. Ele queria ver com seus próprios olhos. Ele queria também ser participante da experiência pela qual os discípulos haviam passado, seus amigos. No Desejar das Nações, Ellen White diz que Tomé, na verdade, ficou um tanto amargurado pelo fato de Jesus ter aparecido para os seus amigos, né? E não para ele. Por quê? Não para ele. Uma coisa é certa, né? Nós não sabemos por que Jesus esperou 8 dias. Eu também não sei por quê. E, na verdade, eu não sei por que muitas vezes Deus espera também para fazer coisas em minha vida. E acho que você já passou por isso também. Ou porque certas coisas acontecem em nossa vida. Certas tristezas, desilusões, tragédias. 8 dias. Davi ficou 1 ano amargando o seu pecado, até que Deus enviou Natã para dizer que Deus estava com ele, com Davi, e queria transformá-lo, queria perdoá-lo. Outros passaram por momentos assim longos de espera, assim como Tomé. E quando você está esperando por alguma coisa, está triste, 8 dias, 8 anos, não importa, parece uma eternidade, não é?
E Tomé, por 8 dias, ficou ali alimentando dúvidas, talvez, amargura, quem sabe, ressentimento. Por que não eu? E se Jesus de fato ressuscitou, Ellen White diz isso, quer dizer que nossos sonhos de uma nação independente dos romanos, então foi por terra, porque o reino de Deus é celestial. Era uma série de questões que havia ali na mente de Tomé.